Estamos aqui iniciando nosso 7º episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. Este podcast que vem com a missão de trazer mais informação, de quebrar barreiras sobre o meio ambiente, sobre sustentabilidade, de levar a cada vez mais pessoas essa temática, essa discussão no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Eu me chamo Bruna. Sou engenheira civil, atuo e empreendo na engenharia e na área ambiental há mais de 4 anos. E há alguns meses esse podcast veio este projeto que hoje estamos colocando em prática, para que a gente possa trazer mais crescimento, mais conhecimento, para que realmente o meio ambiente, a sustentabilidade, os caminhos sustentáveis que a gente pode tomar, caminhar no nosso dia a dia, estejam cada vez mais na nossa rotina. Este programa, que tem o patrocínio muito especial da Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente, que há mais de 8 anos atua em Santa Maria e região, trazendo soluções sustentáveis para você e para sua empresa. Siga a Sustenbio nas redes sociais, @Sustenbio_. E siga o nosso podcast também nas redes sociais, @podcaminhos sustentáveis, no Facebook, no Instagram. E se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar este episódio e todos os outros episódios deste programa e ficar por dentro dos assuntos discutidos aqui. Hoje, a nossa convidada é muito especial, é uma convidada que eu queria trazer há muito tempo neste programa para falar de um assunto muito relevante, muito interessante. É a professora Andréia Vale Númer, possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Minas Metalúrgica e de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado na Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Portugal. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, tem experiência na área de geociências, com ênfase em geologia, de engenharia e ambiental, atuando principalmente nos temas de erosão, movimentos de massa, geologia ambiental e geomorfologia. Professora Andréia, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui no nosso programa. E hoje ela vai conversar um pouco com a gente sobre mapeamento de áreas de risco, os estudos que vêm sendo realizados, principalmente no Rio Grande do Sul e na nossa região, que é o que mais a gente está vivendo, e a importância de, além de falarmos sobre esse assunto, de entendermos sobre esse assunto, o que a gente pode na prática fazer e o que a gente pode instigar a comunidade e a iniciativa para fazer realmente a recuperação destas áreas. Então, seja muito bem-vinda, professora. Eu tenho certeza que hoje o nosso programa ele vai ser riquíssimo em conhecimento. Eu sempre faço um roteiro, como eu lhe disse, eu sempre faço um roteiro, mas a minha curiosidade, entre aspas, a minha curiosidade sobre este assunto e é algo que quem está nos vendo, está nos assistindo também tem, já está na ponta da língua, o que a gente precisa conversar. E antes da gente iniciar, de lhe dar a palavra, quero aproveitar, hoje é um dia muito especial, este programa ele é gravado durante a semana e ele está sendo gravado no Dia do Professor. Então, é uma honra, além de tudo, ter uma professora tão renomada, tão importante, participando do podcast no Dia do Professor. Feliz Dia do Professor, a senhora e a todos os professores que nos acompanham. E vamos lá, vamos falar sobre mapeamento de áreas de risco. Então, é um conjunto, São o comitê técnico, os representantes da universidade, nós temos alunos bolsistas também, E o comitê gestor, que é o prefeito, e os secretários do município, que tem mais envolvimento mais direto com essa temática. O IPLAN também participa com a gente, E uma outra coisa que avançou nessa nova metodologia foi que, ao avaliar o risco e fazer o zoneamento das áreas de muito alto e alto risco, a gente propõe algumas ações, a gente chama de ações estruturais, que são obras que podem mitigar ou erradicar o risco em determinadas regiões que são prioritárias, com um custo aproximado.
Isso é um grande avanço, principalmente para o gestor público, porque quando ele vai captar recurso, ele já sabe de onde partir, né? Quais são as áreas que são mais importantes e o custo, né, para fazer a mitigação e erradicação de risco. Então, acho que isso é um grande avanço nessa metodologia, que eu acho que colabora bastante com quem faz a gestão, né, que é a prefeitura, não Sim. é a gente. Como a senhora falou, né, Santa Maria já tem um estudo, né, que precisa ser atualizado, que é o antigo. A gente tem atualmente 62 municípios, né, do estado que tem planos de mapeamento, né, de áreas de risco, mas isso veio... Começamos a dar mais ênfase e mais importância a realmente olhar para isso ano passado, né? A partir do ano passado, quando realmente nos colocamos em risco, né? As áreas... teve movimentação de massa, teve, né, movimentação nos cursos hídricos, e por mais que já é um estudo, né, que se vem há muito tempo, agora estamos, né, não digo precisando mais, mas realmente está todo mundo olhando para isso. Olhando para né? isso, exatamente. Tentando entender isso, por isso que eu sei, desde o início do programa eu quis trazer esse assunto, porque é complexo, né? É importante, e como... não adianta ter um estudo de 2006 e estarmos em 2024 acontecendo tudo o que está acontecendo e não nos atualizarmos, né? Não nos reinventarmos. Então, como é que está sendo, né? Essa nova fase desse mapeamento? Quais são os principais desafios? O que vocês estão vendo de diferente em relação aos últimos anos, aos últimos trabalhos e estudos de vocês? Bom, a gente tem que, quando trabalha com risco, tem que considerar algumas coisas. Considerar que a população aumenta, principalmente na ocupação dessas áreas. Depois da pandemia, a gente viu isso, porque muita gente perdeu o emprego, teve que sair de onde morava, porque não tinha mais dinheiro para o aluguel, e foram, né, se localizando nessas áreas que são impróprias, né? Então, isso aumentou. E o risco, ou as pessoas que ocupam as áreas de perigo, é muito mais rápido essa ocupação do que o poder público consegue solucionar, né? Isso a gente sabe, que tudo que é público é muito mais burocrático, né? Então demora muito mais. Então a velocidade dos dois é diferente, né? Isso é uma coisa. O que a gente viu agora? O ano passado a gente teve que elencar quais eram as áreas que a gente ia trabalhar. Esse projeto é só 18 meses, não dá para avaliar tudo, né? Não dá para avaliar toda a cidade. E ele deveria se concentrar nas periferias. A gente visitou essas áreas com a Defesa Civil, com alguns secretários do município, e escolhemos algumas áreas. Então, áreas como, por exemplo, a Vila Bilibiu, que era uma área conhecida como risco, né, em escorregamento de encosta, ela já tinha sofrido algumas intervenções na prefeitura que tinha removido as pessoas em alto risco, e ela estava praticamente ok, né, nas condições do ano passado. Ela foi retirada, então, da lista das áreas a serem mapeadas, que tinham outras áreas prioritárias. O que aconteceu com a emergência climática que aconteceu com a gente, com essas chuvas extremas? A Vila Bilibiu voltou a se movimentar, né? Então a terra voltou a se movimentar. Ela deveria ser incluída, então, agora nesse novo mapeamento, e outras áreas surgiram, como a Vila Santa Terezinha, por exemplo. Tinha movimentação muito lenta, que não tinha poucas patologias, pouco estrago nas casas, né? Mas ela se movimentou mais rápido, e aí as patologias aumentaram até a ponto de ter que retirar as pessoas do local. Então, ela não estava nem na nossa lista. Então, essas emergências, essa chuva extrema, ela aumentou as áreas em risco e, consequentemente, o número de pessoas envolvidas. O que a gente antes mapeava como, por exemplo, uma inundação, a água sempre chegou até aqui, ou no máximo até aqui. Agora a gente viu que ela avançou, ela atingiu áreas maiores e mais pessoas, né? Então, a gente está trabalhando com um mapeamento de risco considerando o extremo
climático, né? Que foi o que aconteceu nesse ano, né? Então, mudou bastante. Então, a gente está tendo um outro olhar para isso, né? Então, é um desafio bastante grande, né? Sim. E o que são áreas de risco? Né? Aquela parte mais didática, né? Para o pessoal entender, conseguir olhar ao seu redor. Ok. E o que são áreas de risco? O que a gente considera áreas de risco? Bom, para poder avaliar. Bom, eu sou geóloga de profissão, né? Então, assim, a gente sabe que a Terra, na vida da Terra, a gente tem eventos naturais que a gente vê todo dia. Os furacões, os terremotos, as inundações, as estiagens. Então, isso acontece sempre. Quando esse é chamado evento natural, não atinge ninguém, tá? Pode acontecer numa área deserta, não atinge ninguém, a gente chama de evento natural. Quando este evento ele atinge uma população e causa algum dano, o dano pode ser estragar uma estrada, uma ponte, uma casa e matar uma pessoa, né? Então, quando ele causa dano, ele é chamado de desastre natural e a gente começa a falar em perigo. Este perigo, quando ele atinge uma população vulnerável, ele passa a se chamar risco. Então, toda vez que um evento de inundação, por exemplo, que é o mais comum aqui em Santa Maria, apesar dos morros, né? O evento mais comum aqui, inundação, alagamento. A gente sabe que quando chove muito, o rio transborda e atinge uma população que está próximo do rio, né? Ou não, às vezes não tão próxima, mas que também é atingida. Se essa população é vulnerável, bom, primeiro ela está numa área de perigo, porque toda vez que o rio subir, vai atingir, né? Vai atingir ela. E segundo, se ela for vulnerável, ela está em alto risco. Por quê? Porque ela não consegue se reestruturar com uma facilidade com que uma outra pessoa que tem toda a condição consegue. Ela não está preparada, né, para receber aquele evento e se reconstruir novamente, né? Então, quem são os vulneráveis, né? Então, a gente associa muito com pobreza, mas nem sempre. Porque, por exemplo, uma pessoa de muita idade que não consegue se locomover, não pode sair correndo, uma criança, uma pessoa que não sabe ler, não sabe entender um aviso de alerta, por exemplo, né? Hoje a gente recebe aviso de alerta no celular, mas e se a pessoa não sabe ler, né? Então, como é esse? Então, são várias coisas que a gente considera. As pessoas que recebem auxílio do governo, Bolsa Família, né? Várias coisas que a colocam numa situação de mais vulnerabilidade. Então, o risco sempre está associado ao perigo de ser atingido, a causar dano e à vulnerabilidade da população. E falando, indo, né, mais regiões do Rio Grande do Sul, né, as cidades nas beiras de rios, né, como Lajeado, Mussum, essas cidades, a geografia delas, a geografia do Rio Grande do Sul e a habitação acaba ajudando um pouco mais, influenciando, né, nessa... assim, ó, o grande, quando a gente pensa em eventos de desastres, por exemplo, os desastres mais comuns no mundo todo são as inundações, né? Por quê? Porque, historicamente, as cidades se formaram junto aos rios, né? Eu sou de Lajeado. Lajeado começou junto ao rio Taquari, porque era onde era como se fazia o trânsito, né, de matéria-prima. E a terra era mais fértil também, né? A terra mais fértil, né? Tudo. Então, o que acontece hoje, por exemplo? Cidades, por exemplo, como Santa Cruz, o que a gente via, se eu pensar antes, historicamente, quando começou, né, o país, quando o Brasil foi descoberto, a população começou a ocupar os morros, né, por causa das áreas industrializadas, né, então colocava uma fábrica e a população ocupava aquele entorno, né, acabando subindo para o morro, que são as favelas, por exemplo, Rio de Janeiro, né, São Paulo, começaram desse jeito. Da mesma forma, próximo ao rio, né? Então, mas a gente vê hoje situações em que condomínios de luxo estão sendo construídos em locais que são suscetíveis a escorregamentos, como Santa Cruz é o caso
típico, né? Aí, a população que é mais vulnerável, ela está a sul dessa cidade, em área de inundação. Mas os morros são ocupados por condomínio de luxo. Eles têm uma estrutura de construção boa, né? Tem fundações boas, mas o que vem de cima, dificilmente alguém ataca, né? Então, está sujeito a processos de corrida de detrito, de escorregamento, que pode atingir, que é o que aconteceu em Gramado, por exemplo, muitos casos, né? Gramado, Caxias, Bento, que são cidades bastante populosas, em áreas de bastante declividade, né? E que podem ser atingidas também por esse processo. Ele não escolhe ninguém, né? Só que a diferença é a vulnerabilidade, né? Sim. E durante esse processo, né, de mapeamento, hoje a gente tem toda a tecnologia a nosso favor, né? Quais são as tecnologias? Quanto tempo se leva? Porque às vezes as pessoas têm não tem a noção, em uma semana eles podem vir aqui e mapear a minha região, meu bairro, a minha cidade. Quanto tempo, né, esse estudo leva, né, o que se leva em consideração? Quais tecnologias, né, vêm a favor de vocês para que possa realmente entregar, né, algo bem concreto, bem preciso, né, dentro desses estudos que são feitos? Bom, eu posso dar o exemplo de Santa Maria. Esse projeto para Santa Maria são 18 meses. E a gente vai mapear aproximadamente 11 áreas, o que é muita coisa, de eventos diferentes. Então, alagamento, inundação, erosão de margem e os escorregamentos nos morros, né? No Seychella, talvez a Bilibili, se der tempo, a gente vai tentar fazer também. Começa isso a gente entendendo esse evento, qual evento é. Depois a gente faz um voo de drone na área para reconhecimento. A gente faz um encontro com a comunidade para cartografia colaborativa. Então a gente imprime a imagem e peça que eles ajudem a gente mapeando mostrando até onde vai a água, o que você acha que é a solução para isso, né? Então a gente pega essa ajuda. Depois a gente vai para campo e aí a gente passa rua por rua, casa por casa, olha às vezes no fundo das casas. Então assim, a gente faz uma reconstituição de todas as casas, todas da comunidade. Todas elas estão marcadinhas lá, né? Então a gente vai gerar depois dessa análise os graus de risco. Então o zoneamento com os graus de risco separa em setores. Então de muito alto e alto. Não quer dizer que não tem os outros, tem, mas a gente está priorizando isso. E aí depois vem projetar o que pode ser feito aqui. Não é um projeto, mas indicações, desenha em cima da imagem o que pode ser feito e o custo. Isso depois é discutido com o comitê gestor, né? E depois ainda vai ser validado pelo Ministério das Cidades, que ele lê o nosso relatório e diz ok, pode ir por aí que está certo. E por último, uma validação da comunidade e uma audiência pública. Então assim, é uma coisa muito grande, né? Só a própria restituição de todas as casas já é uma coisa bastante demorada. A gente tem nossos alunos bolsistas que nos ajudam, né? Porque é muito difícil fazer sozinho. Mas o geoprocessamento, que é a ferramenta que a gente usa, né? Software que tem desde o software livre até pago, ele veio facilitar muito isso, que é esse cruzamento, essa superposição desses mapas que torna o trabalho muito mais rápido, né? Mais rápido entre aspas, né? Então, é um trabalho de formiguinha, porque a gente anda em todas as ruas, olha todas as casas, o fundo das casas, se está próximo dos rios, como é que está a situação daquela casa, né? Então, é uma coisa um pouco demorada. Sim, e é importante isso, né? Porque a gente vem comentando e vendo que os eventos, os desastres climáticos, eles estão cada vez mais próximos. Exato, né? Mais frequentes. E para se ter uma solução adequada, né? Técnica, né? Bem estratégica, não se faz da noite para o dia, né? A gente não pode sair colocando os pés pelas mãos, né? Isso. Como a gente fala, sem ter um bom estudo, um bom planejamento para que realmente se entenda, né? Aquela situação, aquela região. E eu participei de algumas
de algumas audiências públicas referentes aos balneários da região, né, que até comentei antes da gente iniciar, que as pessoas têm pressa, porque o verão está chegando, porque elas querem reconstruir suas casas, as áreas de lazer dos balneários. A gente sabe que os balneários da região são... as pessoas recorrem a eles, né? Como lazer, como forma de fugir um pouco do calor, né? E a maioria deles foi devastada, né? Foram... não existe mais aquela estrutura que se tinha, né? Estruturas essas que, se a gente for analisar, foram feitas em áreas de risco, em áreas de inundação, né? E a importância de agora, na reconstrução, poder olhar isso, né, professora? Exato. A gente tem, agora você falando, assim, tem várias coisas nesse contexto, né? Primeiro, o estudo, um plano municipal de redução de risco, ele é uma previsão do que pode acontecer, né? Então, é uma prevenção. É um documento que, só pelo fato dele existir, você já tem uma redução do risco aí, porque tu já sabe o que fazer, né? E aí vem os planos de contingência, que é como evacuar uma população, né? Que momento sair, para onde ir. Então, é uma cadeia de documentos que são fundamentais. Isso é prevenção. O que a gente sabe? Que nosso país, dificilmente as pessoas colocam recurso em prevenção. O desastre, a gente chama às vezes brincando que é a fábrica, né, do desastre. Então, o que é isso? Se trabalha muito mais com depois o pós-desastre, que é a reconstrução, né? E aí passou a emergência, esquece isso e bola para frente até a próxima, né? Que isso é uma coisa legal. Por exemplo, essa discussão que a gente está tendo aqui, o evento aconteceu final de abril, início de maio. A gente ainda está discutindo isso é muito bom, porque não está deixando, e eu tenho participado sempre que me chamam, porque eu acho que não pode morrer esse assunto. É verdade. Porque daqui a pouco a gente vai entrar numa outra emergência climática, que é a estiagem, e vamos esquecer disso, até a próxima chuva atingir mais pessoas, né? Então, a gente tem que pensar que essa prevenção, ela tem que ser feita de qualquer maneira. O que acontece com os municípios, por exemplo, que não tem uma equipe técnica, não tem uma defesa civil, às vezes, tão organizada, tão forte? Elas tiveram que, agora, nesse período, apelar para o auxílio, por exemplo, a gente da universidade, nosso grupo de pesquisa. Durante essa emergência, nós atendemos 8 municípios de forma emergencial e voluntária. Nós não cobramos nada de ninguém. Nós fomos lá e auxiliamos no relatório, porque é com base nesse relatório que eles conseguiriam pedir o recurso para reconstruir ponte, para realocar as pessoas. Sem um relatório técnico adequado, não tem como fazer isso, porque você vai estar, às vezes, tirando de um risco e botando no outro, né? E isso acontece também, a gente sabe que acontece. Então, isso é importante. Muitas vezes, não é tão rápido quanto as pessoas gostariam. A gente foi chamada, em algumas cidades, pelo chefe da Defesa Civil, porque a gente tirou das casas, porque as casas foram atingidas, ou a casa ao lado foi atingida, e tirou a outra pessoa que não tinha escorregado nada. E ela queria voltar para casa de qualquer jeito. Assim, não pode, porque ainda está chovendo. Não, mas tu não sabe, não sei o quê. Então, precisava de alguém que fosse lá e dissesse, não pode mesmo, né? A gente trabalha com isso há muito tempo, a gente sabe que tem que esperar. Então, isso é importante, às vezes, não, né? Então, o que está acontecendo com os balneários? A gente sabe que não foi uma chuva comum, uma inundação daquelas, sobe o rio, a pessoa fica no telhado da casa, depois desce o rio e ela volta para casa. Não, ela subiu para o telhado e a casa levou, e a enxurrada, que eu acho que é esse o termo que agora estão discutindo, levou inclusive a casa, né, dela, e ela junto, né? Então, Lajeado, muita gente morreu assim, porque subiu para o telhado e foi levada inclusive a casa. Por que aconteceu isso? Porque esses vales encaixados dos rios, eles sofreram muitos processos de escorregamento. Todo esse material que escorregou foi para dentro da água. E isso aumentou o volume, a vazão de água com bloco de rocha, com lama, que teve uma força destruidora.
Muitas cidades que a gente viu, o rio mudou o seu curso natural, de tanto bloco de rocha e material que foi carregado, que foi o que aconteceu nos balneários também, né? Então, de repente, vai ter que esperar um pouquinho mais para reavaliar essa área, né? Para ver se tem mesmo possibilidade de usar o balneário. E aí a construção das casas, bom, vai ter que rever isso também, né? De que forma vão fazer isso, né? Então... A própria questão, né, da questão das leis, né, da evolução das leis. Muitas dessas estruturas estavam consideradas como áreas consolidadas, né? Então se respeita o que já tem e tenta, a partir, né, de então, o que vai ser novo se faz conforme é a lei, conforme, né, são as diretrizes. E agora a gente tem um outro cenário, né, que foi varrido, né, e tem que se reconstruir novamente. Então, eu acho que fica o alerta, né, para que as pessoas pensem, não é só reconstruir, eu quero aquela cancha de bocha de novo, eu quero aquela casa novamente, não é só isso, né, não é só essa recuperação da construção, do terreno, é se pensar naquela faixa de preservação, naquela mata que foi embora junto, né, naquela margem de rio que ela já não é mais estável hoje em dia, né, um exemplo muito claro que eu toda semana vejo é o Balneário do Julião, em divisa de Toropi com São Pedro do Sul, que foi altamente devastado e era uma área extremamente arborizada, era um balneário muito lindo, né, hoje você só vê terra, um trecho do rio Toropi muito assoreado, né, que só se vê terra, né, e as pessoas vêm numa discussão de que querem já reconstruir suas casas, de que querem, né, refazer ali a vila, né, o local, e que não, gente, não é assim, né, tem muito mais por trás disso, né, professora, que é importante de se levar em consideração. Exato, exige um pouco mais de tempo até para quem trabalha com isso conseguir pensar, porque quando a gente pensa, por exemplo, em inundação, a gente não pode pensar só naquele trecho de rio, a gente tem que pensar na bacia hidrográfica como um todo, né? O que está acontecendo com essa bacia? Qual é o uso nessa bacia que está me trazendo consequências nesse local, desse canal? Então isso é uma coisa que demora, não é tão rápido assim para fazer. Eu tenho agora mesmo estou orientando um aluno que trabalha a risco, né, de inundação, um balneário em Santiago, que é Ernesto Alves, é um distrito de Santiago do Boqueirão, que também, como que vai avaliar o risco se as pessoas usam isso aqui para balneário? Sim, mas tem gente que mora aqui é a sua casa, então tem risco, né, de perder o lugar que mora. Então, quais as soluções que eu vou pensar para isso, para que continue usando? Não dá para evacuar uma cidade inteira hoje, né, uma vila inteira, não vai botar onde? Né? Mas assim, recuperar a mata ciliar, as soluções baseadas na natureza, que hoje o Ministério da Cidade está batendo muito nisso, que a gente dê prioridade nas nossas propostas para as SBNs, as soluções baseadas na natureza, que vem de toda a recomposição da mata ciliar e várias outras coisas que você pode fazer na cidade, que tu pode diminuir também alagamento, inundação, pensando nessas soluções. Sim, e dentro dessa recuperação, né, falando em recuperação, em um dos programas anteriores, quando veio o Bruno, engenheiro florestal aqui, a gente comentou sobre isso, que foi uma fala de uma pessoa próxima, né, assim, que veio a nós tirar essa dúvida, né, e do ponto de vista geológico agora, né, as pessoas falaram, mas o que fez desmoronar o morro foram o peso das árvores, o peso das raízes das árvores. Se não tivesse aquele peso, ela não teria desmoronado, né, então vamos cortar as árvores, vamos limpar aquele morro que vai estabilizar. Sim. Nós profissionais sabemos, né, o quão absurdo é isso, né, e tentando explicar, a gente explicou do lado florestal, né, e agora do lado geológico,
né? O que é a estabilidade do morro, né? O que traz a estabilidade. E se realmente cortar, as raízes estão prejudicando ou estão nos ajudando, né? Então tem coisas diferentes aí que dá para responder de dois momentos, né? Eu também eu dava aula agora não mais para engenharia florestal, né? Geologia para engenharia florestal. E eles sempre perguntavam, mas como é que desmorona um morro se tem tanta árvore, né? Eu disse assim, sim, também, mas a estabilidade está no solo, no material abaixo dele, né? Algumas árvores, elas podem exercer alguma tensão no maciço rochoso, na rocha, no solo, que pode gerar um escorregamento, mas não é o caso do Seychella, né? O caso ali é que, assim, eu moro aqui há quase 30 anos, eu nunca vi escorregamento, muito difícil ver escorregamento aqui. Acontecia um que outro, muito pequeno, por quê? Porque as rochas que a gente tem nesse nosso morro são arenitos. O arenito, a água entra nele e sai. Então, se eu não deixo a água, é difícil que aconteça o escorregamento. Nessa vez choveu tanto, mas tanto, que o arenito não deu conta de drenar, de tirar essa água. E aí aconteceu o escorregamento. Então não foi por causa das árvores, de jeito nenhum. E eu já vi, acho que não sei se um governador, algum político em algum estado do país, assim, eu já vi até no Instagram, acho que ele também vendendo essa ideia de que as árvores que prejudicam e deveria cortar as árvores, de forma nenhuma, né? As árvores, com a própria copa, elas atacam uma parte da água que vai chegar no solo, por evapotranspiração vai embora, depois quando ela infiltra de uma forma organizada pelas raízes. Então, não é por aí, não, de jeito nenhum. Sim, às vezes a gente escuta algumas coisas, né, que saem um pouco do contexto, e aí a gente pensa, não, precisamos levar informação, precisamos realmente desmistificar algumas coisas, porque senão a fake news vai indo, e quando a gente vê, estão lá cortando árvores para estabilizar os morros. É verdade. E dentro desse contexto, assim, além do estudo, né, e uma das coisas que a senhora deve ter percebido, estamos em época eleitoral, em campanha eleitoral, e eu percebi o quê, né, com tudo que está acontecendo, com toda essa necessidade de não só Santa Maria, né, mas a gente nas cidades da região, as cidades menores também sofreram, né, devastação e tudo mais, e muitas vezes não tem tanto acesso a esses programas do governo, né, a esses recursos para ter o seu próprio estudo, né, e precisam mesmo assim, né, se tem essa necessidade, e pouco a gente ouviu de candidatos, né, de governo, da iniciativa pública, se preocupar realmente com esta pauta, né? E é importante, né? O que a senhora acha? O que a gente precisa para pôr em prática, né? Não só ter o estudo, porque o estudo, se a gente realmente, se não tiver alguém que pegue e que realmente faça a prevenção, e o que nós vimos, né, nesses últimos meses, foi só uma remediação, nós tivemos que remediar algo que poderia ter sido, não vou dizer evitado, porque foram situações extremas, mas que a população, os profissionais, o poder público poderia estar mais preparado, né? Eu acho que sim, eu tenho falado sobre isso. Eu acho que o mais importante não é ter um plano municipal de redução de risco, isso pra gente deu muito trabalho. E, por exemplo, Santa Maria, ela recebeu esse plano porque ela não está nem pagando por ele, né? É o governo federal que está pagando para Santa Maria. Então, isso já é uma coisa muito legal. Sim, né? com certeza. Imagina. A gente tem essa questão do comitê gestor e as pessoas que têm participado com a gente, já desde o chefe da Defesa Civil, que estava anteriormente, eles estão... Hoje a gente estava falando sobre isso justamente, que a gente vê as pessoas mais comprometidas depois desse evento, né? Pelo menos as pessoas que a gente lida mais frequentemente, né? Porque, primeiro, há um distanciamento entre a prefeitura e a universidade, né? E a gente sabe que poderia ser muito mais próximo,
a gente produz muita coisa que fica dentro da universidade e muita não sai do muro, né? Então a gente já tem esse distanciamento. Com esse projeto a gente conseguiu se aproximar mais e a gente vê pessoas mais comprometidas com isso. Mas o que é o sonho da gente como pesquisador? É que cada vez estejam mais comprometidos e que usem isso como realmente um documento que vai balizar o planejamento da cidade, né? As obras que vão mitigar o risco não é fazer a obra só no quintal do fulano lá que eu conheço. Não, eu tenho que trabalhar a mitigação de todo um arroio que precisa ser revitalizado, né? Não tem como se eu disser assim, vou realocar todo, não tem como realocar. Vai realocar para onde? Né? Não tem como, né? Então, assim, e mesmo a realocação, a gente pensa que isso é a última instância agora, porque as pessoas que moram nessas áreas moram há 40 anos, 50 anos, então já está o filho, o neto, né? E mora ali porque trabalha catando lixo próximo da cidade, não adianta botar numa área muito longe que ela acaba voltando, né? Então tem várias coisas que se tem que discutir com diferentes secretarias, isso tinha que ser um trabalho mais integrado, que não é. Desde a educação na escola, discutindo principalmente das escolas dentro das áreas de risco, né? Então essa discussão é muito importante, porque a gente vê muito sedimento no arroio, mas a gente também vê muito lixo, né? Mas também a gente não vê nada para coletar o lixo, não tem uma lixeira, né? Então muito entulho nessas áreas que já estão no segundo, terceiro processo de inundação, então aquilo que estragou joga na rua, sabe? Aquilo vai ficando montanhas de entulho, né, jogado lá. Então, assim, passa por tantas questões, é tão abrangente que a gente teria que pensar uma forma mais integrada. O que a gente pensa quando vai eleger alguém? Que essa pessoa se aproprie dessa discussão e siga com isso. Porque isso não pode terminar num governo, né? Não interessa quem for o governo, não interessa quem for o partido. Tem que pensar na população e tem que seguir com isso adiante, né? Então, uma coisa que para a gente é fundamental é a defesa civil, por exemplo, que é quem atende a população emergencialmente, é a primeira a chegar, né? Não pode cada governo mudar a defesa civil. A defesa civil tem que ser pessoas que conheçam, né, aquele local, que conheçam as pessoas, né? E cada vez reforçar mais a defesa civil. Reforçar com recurso, com carro, com software, com técnico, né? Então, isso tem que se manter sempre, né? E cada vez ficar melhor, né? Então, acho que são essas as coisas que a gente pensa agora para os próximos que vão se eleger, que eu não sei mais quem, mas enfim. E como a senhora disse, né, é muito além do ir lá e mapear a área de risco e propor uma solução isolada, digamos assim, né? É o único local que aquelas famílias viveram, tem para viver, já passaram gerações ali. A questão de realocar envolve todo um estudo urbanístico, né? Todo um planejamento urbano, de bairro, de loteamento, de condomínio, da área em que isso pode ser implantado, né? Então é uma questão cultural também. E eu acho que nisso volta o que todo programa a gente acaba falando sobre isso, que é a questão da educação ambiental, da conscientização, né, ambiental da população. Como a senhora disse, tem arroios na cidade que estão cheios de lixo, né? Estão cheios de resíduo, sofá, roupa, lixo doméstico, eletrodoméstico, de tudo, né? E é uma situação que a gente sabe que é a população que coloca, né? A população que vive ali ao redor, ou por falta de conhecimento, ou, né, por falta de conscientização, acaba achando mais fácil e fazendo isso. Então, além de tudo, é uma questão cultural, né? É a cultura daquela população, daquele local, é a questão ambiental, é as escolas, é começar desde cedo, né? Levar o conhecimento, né? Levar a informação para que tenha uma mudança não só isolada, né? Porque realmente não adianta fazer todo um estudo
completo, né, rico, e nós não conseguirmos, enquanto população, enquanto comunidade, não colocarmos em prática. Exato. Vai muito além, né, de um estudo técnico. Vai muito além. E o que a gente vê nessas comunidades, muitas delas têm as pessoas que trabalham com material reciclado, né? Então, o que a gente tem que pensar é que a relação que eles têm com o lixo é diferente da nossa. O lixo para eles ou vale dinheiro ou não vale nada. E quando não vale nada, fica no pátio, ao redor da casa, ou fica na rua, ou é jogada no rio mais próximo. Né? Então, assim, essa relação precisa mudar. Então, como que muda essa relação? Criando associações de catadores que vão vender para um determinado local. A gente tem alguns exemplos que às vezes funcionam, às vezes não, na Santa Marta, por exemplo. Né? Então, assim, esse tipo de coisa tem que ter um trabalho social muito grande e um trabalho social de formiguinha, se a gente pensar, né? Vai começar na escola, vai atingir os adultos e a nossa própria relação, a gente que produz o lixo mesmo, né? Por exemplo, a gente ainda tem muita gente que não separa o resíduo, não separa em casa, mistura tudo, né? E a gente teria condições de fazer isso, né? Porque a gente tem esse conhecimento do que é importante, né? O que vale, o que não vale. Aí reclama que o catador, por exemplo, rasga o lixo para procurar o que vale dinheiro, né? Então, se a gente já tivesse essa consciência e trabalhasse mais, mas eles misturam tudo lá no final, não importa, mas a minha parte eu fiz. Eu acho que isso é importante. Né? Isso é verdade. Não adianta achar culpados, né? Exato. Querer achar culpados, né? Pelo que aconteceu, pelo que vem acontecendo, não só no Brasil, né? No mundo, não só no Rio Grande do Sul. A gente veio aí das queimadas em outra região, né? Na região central, mas que nos afetaram também, né? E geologicamente, isso, a questão, né, do nosso solo, do nosso ecossistema, isso afeta de uma forma absurda, né? Nos traz, né, muitas consequências e agora se tem que ter um plano para recuperar, se tem que pensar em recuperar, mas não adianta se querer achar um culpado se nós, no nosso dia a dia, né, não buscarmos entender o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, né, e o que a gente pode fazer na prática, né, de tentar minimizar o que está, né, e que ainda vai acontecer, a gente sabe, né, que esses desastres serão cada vez mais frequentes, né. Exato, mais intensos e mais frequentes. Lajado é um exemplo, né, então o ano passado ele teve duas enchentes, inundações, e esse ano mais essa, né, então em um ano praticamente 3 vezes, né. Então, isso é uma recorrência muito grande, que a gente pensava assim, a gente usa um termo de recorrência para calcular, né, o perigo e depois o risco. Mas a gente usava 75 anos, 60 anos, desde 41, né, que todo mundo fala, a maior enchente, 41. A gente pode continuar usando isso, só que isso agora não representa mais 60 anos, pode representar um ano só, né, de um evento extremo que acontece. Então, acho que até isso a gente tem que repensar. A forma como a gente está avaliando está correta? Ou a gente vai ter que fazer adaptações nisso para trazer para a nossa realidade atual? Eu acho que sim. O próprio Plano Municipal de Redução de Risco, que era antes uma área pequena, hoje é uma mancha maior. Né? Então, a água está chegando em um local mais alto e a população aumentando também nessas áreas. Então, a gente está sempre trabalhando com extremos, né? Tem que estar sempre reavaliando. E nas cidades menores, né? Nas cidades vizinhas, o que a senhora consideraria, assim, que seria importante, né? De se buscar para que também possam ter esse mapeamento, esses estudos, né? Que possam ter esses planos de contingência, né? O que essas cidades também podem estar buscando, né? Para se recuperar? Olha, o que eu acho é que esse plano municipal de redução de risco, ele é fundamental para qualquer gestor que queira fazer um planejamento de uma cidade.
E planejar uma cidade menor é muito mais fácil do que uma cidade maior, né? Pensa como você vai modificar agora as áreas de risco, as favelas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Muito mais difícil. Então a gente tem cidades pequenas de 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, que é muito mais fácil gerenciar isso, né? Então, agora o recurso está acabando, né? Daqui a pouco o recurso público vai ser recolhido, né? Porque estamos chegando próximo do final do ano. Então, para o próximo ano, pensar em realocar pelo menos um valor para poder contratar empresas ou quem queira trabalhar e fazer um plano municipal de redução de risco. A universidade se dispõe a fazer isso, né? A gente tem um grupo que pode fazer. A gente fez agora um projeto para a FAPERGS, elencando 2 municípios que a gente acha que precisam disso. Então, pedindo um recurso de um projeto FAPERGS para mapear risco em 2 cidades da nossa região que realmente precisam, que não tem recurso disponível para fazer, não agora, nesse momento, né? Talvez realocando no ano que vem consiga fazer alguma coisa, mas para esse momento não tem, né? Porque se não elencou em cada rubrica, depois dificilmente consegue trocar, né, para gastar. Então, acho que isso é mais complicado. E o que a gente, na nossa equipe, que a gente vai fazer, junto com esse plano municipal de risco, a gente vai fazer uma espécie de curso de capacitação, né? Não curso, mas vamos capacitar equipes que queiram aprender a metodologia. Não é capacitar o engenheiro a ser engenheiro, nem o geólogo a ser geólogo, não, isso todo mundo já sabe, cada um sabe da sua especificidade. O que a gente vai fazer, justamente com os gestores públicos daqui, com a Defesa Civil e de quem quiser participar, com o pessoal do IPLAN. Então a gente já marcou, vamos fazer agora, vamos acompanhar a gente no campo para entender como é que a metodologia funciona, ajudar a fazer os mapas, depois ajudar a avaliar o risco. Por quê? Porque quando a gente entregar esse documento, eles vão ter que estar atualizando, porque isso é muito rápido, não dá para esperar mais 20 anos, né, para fazer um novo plano municipal de redução de risco. Na hora já vai atualizando. Por exemplo, se fizer uma intervenção, uma obra que diminuiu o risco, aquelas casinhas saem do roxo, do vermelho e passam para o laranja, para o verde, né? Às vezes outras áreas entram, então eles vão conseguir fazer isso de uma forma dinâmica e ter um documento sempre atualizado. Para que vai servir isso? Para captação de recurso, porque é para isso que serve, né? Então, para captação de recurso e depois para contratar a empresa para a obra, né? Então, eu acho que é isso. E vendo o nosso cenário atual, né, dentro aí do trabalho de levantamento que vocês estão fazendo, né, o nosso cenário atual é, se tivéssemos, que não teremos, né, mas chuvas fortes novamente, né, algum evento muito extremo, né, como seria o comportamento? O que a gente veria, assim, né, desses rios, desses morros que já estão afetados, né? O que a gente tem que olhar no nosso dia a dia, ou se vir a acontecer, para que possa já ser alerta e procurar uma ajuda rápida? A gente tem, e parece que já estão trabalhando com isso, com novas estações meteorológicas, para poder fazer um sistema de alerta um pouco mais detalhado, digamos assim, né? Então, não sei como é que isso está, porque não é a minha área. Isso é uma coisa importante, né? Então, a gente conseguir trabalhar com esses modelos meteorológicos com mais precisão e que a gente possa gerar sistemas de alerta mais qualificados, que a gente não tem hoje ainda, né? Então, a gente até vai chover, e aí a gente espera que já vai começar a chover e não chove, né? Ou então, ele não consegue captar, por exemplo, esse ano em janeiro, em fevereiro eu estava de férias em Angra dos Reis, que é um local que tem muito problema de escorregamento, movimento de massa. E eu recebi alerta direto das chuvas daqui do Rio Grande do Sul. Mas eu preferiria, já que eu estava lá, receber de lá. Mas ele não consegue captar que o meu telefone mudou de lugar, que eu estou em outra localização. Então isso eu acho que é importante, tem coisas ainda a melhorar, né, nesses sistemas de alerta. Maior quantidade de estações. A gente tem profissionais extremamente qualificados para fazer isso e melhorar, né, esse sistema de alerta. Isso é a primeira coisa.
pensar em eventos de chuvas extremas e concentradas. Não é cair uma chuvarada agora que vai derrubar o morro. Mas assim, ó, se continuar chovendo, pode nem ser chuvas tão intensas, mas chover por muito tempo, tem que se tomar cuidado nessas áreas de instabilidade, né? Então, os morros são uma delas. Ouvir barulho, né? Ver água com barro sair, isso é coisa que a gente sempre fala. Se está vendo água com barro sair, escorrendo próximo da casa, está vendo barulho de estalando, tem que sair da sua casa e escolher um outro lugar. E vale a mesma coisa para quem está próximo do rio. Começou a chover, não dá para ficar esperando até onde a água vai, né? Tem que escolher um outro local. Então, assim, de imediato, é isso, procurar sempre a defesa civil. Até porque, como a senhora comentou, os rios estão com muita matéria, né? Com muita rocha, com muito sedimento no rio. O que muda toda a vazão, né? A velocidade, de toda a dinâmica dele, exato. né? Qualquer chuva ele já transborda, né? Porque ele já está muito cheio de sedimento e lixo. Então, qualquer chuva ele já... Então, estar alerta, né? Exatamente. Prestar atenção nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes. Como a senhora disse, às vezes não é o volume de chuva, mas o período em que vai encharcando o solo, exato, né? Que acaba desestabilizando. Antes da gente terminar, um exemplo, né? Que foi um trabalho da senhora que eu acompanhei de perto, que foi em Mata, né, em relação ao Morro de Mata, que foi bem dentro, né, do que já foi comentado aqui. Se teve aquele susto inicial, né, que ele se movimentou de uma forma muito abrupta, né, e se precisou de emergencialmente fazer uma avaliação, né. Se a senhora puder contar um pouquinho de como foi aquele trabalho, porque né, a realidade de muitas cidades também ao redor, de muitos morros ao redor, né, e a questão dele ter se estabilizado novamente, não ter chegado, né, ao extremo. Sim, no caso ali também é um arenito, né, então o que estava se movimentando era o colúvio, que é um material que fica solto em cima da rocha. A gente recebeu uma ligação, né, do pessoal da prefeitura pedindo se a gente podia dar uma olhada, porque eles tinham interditado a área e tinham casas próximas, mas também tinham um posto de saúde, se não me engano. A UBS da cidade era naquele morro. E aí a gente avaliando o morro, ele tem sinais de que ele sempre se movimentou, que a gente chama na geologia a gente chama isso de rastejo. Esse material inconsolidado que cobre o morro, quando chove, ele anda um pouquinho, depois para de chover, ele para. Então, isso deixa algumas patologias que a gente enxerga. Às vezes, alguma trinca na casa muito suave, ou as árvores inclinadas, né? Então, coisas que a gente tem todos os sinais que isso aqui já se movimenta há muito tempo. O que aconteceu nessa chuva extrema? Esse movimento que era lento, como estava tudo saturado, ele se movimentou e deu aquele escorregamento que passou ali pela praça, né? Foi parar lá embaixo, e alguns blocos, um bloco muito grande foi parar do lado de uma casa. Não atingiu a casa, parou antes, né? Então, o que a gente fez? De forma emergencial, a gente foi lá também, porque o prefeito precisava de ajuda, porque estavam pressionando para voltar, né? O pessoal para voltar para suas casas. E ainda chovia. O posto de saúde reabria. E o posto de saúde reabria, ainda chovia. Não tinha a ponte do Toropia a gente passou a pé, porque eles vieram buscar a gente, deixou de um lado da ponte, nós atravessamos a ponte a pé, no outro lado tinha um outro carro que levou a gente até a cidade. Então foi na época que ainda estava chovendo, né? Então não tinha nem acesso. E daí até na ocasião a gente avaliou, a gente apontou o que precisaria de fazer de estudos, né? Porque um engenheiro acompanhou a gente, que tipo de estudo precisava ser feito, fez um relatório emergencial dizendo que se chovesse tinha que ter tomado cuidado com isso, as áreas onde tinha os processos acontecendo, as linhas de processo. Eu lembro que eu gravei um videozinho, né, com áudio, falando, né, reforçando isso para que o prefeito pudesse colocar nas redes sociais. Então, acho que foi isso, né, o que deu para ajudar. Por quê? Porque daí eles iam buscar recurso para fazer um estudo mais avançado, né,
para pensar em formas de solucionar. Mas todo o morro se movimenta, de forma muito lenta, mas se movimenta. Foi um trabalho que eu acompanhei de perto, porque eu sou de Mata, né? Nasci lá, e aquele morro sempre foi uma preocupação, sempre foi uma preocupação da cidade, e realmente naquele período ali foi um chamado emergencial, né, para se fazer uma avaliação, que eu achei muito interessante. Para você ver uma outra patologia que é fácil, as escadas que sobem o morro, elas têm uma inclinaçãozinha, né, porque o terreno se move. Interessante, isso aprendi hoje, vou olhar as escadas de forma diferente quando for lá, com certeza. Professora, a gente está chegando ao fim, né, já estamos aí completando a nossa hora de programa, vamos ter que chegar ao fim do assunto. Eu fico muito honrada, muito agradecida com tudo que a senhora compartilhou aqui hoje com a gente, né, que tenho certeza que quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, vai conseguir ver de uma forma bem diferente todo esse trabalho, toda a importância, né? Isso que eu queria levar para as pessoas. A importância desse trabalho, de se reconhecer as áreas de risco, de se reconhecer o que está acontecendo, né, nas cidades, no interior, para que a gente possa ter mais cuidado, olhar de forma diferente e, com certeza, ter consciência ambiental de fazer diferente também, né? De preservar, de recuperar de forma consciente, de forma responsável e levarmos a partir de agora de uma forma melhor, né? O mundo em que vivemos. Então, muito obrigada pela sua participação, fico muito contente. Obrigada a todo mundo que está nos vendo, que participou conosco deste programa. E é isso. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de divulgar o trabalho que a gente faz, de todo esse trabalho que a gente fez, atendendo aí os municípios também. E eu acho que a gente faz muito isso por uma questão social também, né? Então, a gente se preocupa muito com as pessoas, principalmente aquelas que estão nas áreas de risco, né? Que elas que são as diretamente afetadas com isso. Então, obrigada e parabéns pela iniciativa, pelo teu podcast. Obrigada e parabéns também pelo trabalho de vocês, por toda essa responsabilidade, por toda essa conscientização, né, de estar realmente, né, indo atrás, né, de soluções, né, para que a gente possa ter um mundo melhor, né? Ter um mundo mais sustentável, ter caminhos mais sustentáveis, né? Então, ficamos por aqui, né? Sigam a gente nas redes sociais, @podcaminhos sustentáveis. Se inscreva no nosso canal do YouTube para assistir este e todos os nossos outros episódios. E nos vemos no próximo sábado.